Olá! Na aula de hoje teremos questões de direito administrativo. Se você não me conhece, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Agora vamos estourar esse like? Ajuda demais para que eu possa produzir mais e mais conteúdos gratuitos. Deixe um comentário dizendo qual tema você quer ver aqui. Primeiro, eu gostaria de lhe dar uma breve orientação de como fazer as questões para ter o melhor rendimento possível com o método QR2. Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo! Passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja se assimilou melhor. Releia suas anotações sempre que puder. Essa será a sua revisão. E uma dica de ouro: o ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado, onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora a sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Caso você queira conhecer mais ou aprofundar na metodologia de estudo por questões, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o curso de elite para a área policial com vídeos, áudios e PDFs. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Boa aula! Vamos para a tela? CESP RBR 2015. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas. Item errado. A questão traz o conceito de princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Determinadas matérias devem ser regulamentadas por lei formal, logo não podem ser tratadas por outras fontes normativas. Princípio da legalidade. Determina a submissão à lei. A atuação administrativa deve se basear na lei, aplicada em sentido amplo, englobando a Constituição, as leis em sentido estrito, os regulamentos, outros. CESP-TRE 2016. O regime jurídico administrativo caracteriza-se pelas prerrogativas e sujeições a que se submete a administração pública. Item correto. O regime jurídico administrativo resume-se em dois aspectos. 1. As prerrogativas. Representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. Reflete o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 2. As sujeições. Representam as restrições de liberdade de ação para a administração pública. Reflete o princípio da indisponibilidade do interesse público. CESP-TRE 2015. Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei, aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. Item correto. Princípio da legalidade. A atuação administrativa deve pautar-se pela lei. Aplicações da legalidade para a administração. Só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei. Sua atuação está limitada ao que prevê a lei. As aplicações da legalidade para o particular. É possível fazer tudo o que não estiver proibido por lei, pois as pessoas, em geral, se submetem ao princípio da autonomia da vontade. CESP-TRE 2015.
Em decorrência do princípio da impessoalidade previsto expressamente na Constituição Federal, a administração pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros em detrimento de outros. Item correto: a administração deve atender a todos os administrados sem discriminação, desdobramentos do princípio da impessoalidade. Não se pode favorecer pessoas, igualdade ou isonomia. Não se pode utilizar de perseguições indevidas, igualdade ou isonomia. Observação: a impessoalidade consta expressamente no caput do artigo 37 da Constituição Federal. CESF-TRE 2015. O princípio da eficiência está previsto no texto constitucional de forma explícita. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. CESP-TCU 2015. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente na Constituição Federal. Item errado, Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. CESP-FUB 2015. O agente público só poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato. Item correto: assim se aplica ao princípio da legalidade à administração pública. Um agente público somente poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato ou houver lei que determine a prática do determinado ato. CESP-FUB 2015. Paulo foi aprovado em concurso para analista que exigia nível superior. Nomeado empossado, Paulo passou a desempenhar suas funções com aparência de legalidade. Posteriormente, constatou-se que Paulo jamais havia colado grau em instituição de ensino superior, detendo como titulação máxima o ensino médio. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte: os atos administrativos praticados por Paulo, embora tenham vícios, podem ser considerados válidos quanto aos efeitos que atinjam terceiros de boa-fé em atendimento ao princípio da segurança jurídica. Item correto. Princípio da segurança jurídica objetiva preservar as relações jurídicas já consolidadas, os direitos daqueles que agiriam de boa-fé perante a administração, pois o administrado não pode ser prejudicado pela má atuação da administração pública. Conclusão: os efeitos dos atos praticados com aparência de legalidade, mas que posteriormente forem considerados ilegais por algum problema relacionado à atuação da administração pública, devem ser preservados quando atingirem terceiros de boa-fé. CESP-FUB 2015. A proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, impede a administração de adotar posturas manifestadamente contraditórias, ou seja, externando posicionamento em determinado sentido para em seguida ignorá-lo, frustrando a expectativa dos cidadãos de boa-fé. Item correto: a proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, objetiva preservar as relações jurídicas já consolidadas. Com efeito,
a administração não pode prejudicar os cidadãos adotando condutas contraditórias, ou seja, adotando para casos semelhantes condutas opostas. CESP-FUB 2015. O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao da legalidade, devendo os atos administrativos praticados em violação à lei, em todo caso, ser anulados a qualquer tempo. Item errado. Um princípio não se sobrepõe ao outro. Os princípios devem ser aplicados em harmonia, de forma que um não exclua totalmente a aplicação do outro. Conclusão: nem o princípio da legalidade, nem o da segurança jurídica se sobrepõem um ao outro, ou seja, a aplicação é realizada analisando o caso concreto. Por exemplo, o princípio da segurança jurídica, em alguns casos, impedirá a anulação de um ato, ainda que ilegal. Isso se justifica, pois, em determinados casos, o interesse público será melhor preservado com a manutenção do ato do que com a sua anulação. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder.